Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí à nossa primeira aula. Essa primeira aula será uma revisão. Vamos ver um pouco de gramática. E o tópico dessa aula é sintagma verbal, o predicado da oração. Vimos no sexto ano sobre os conceitos de sintagma, nominal e sintagma verbal. Agora vamos relembrar um pouco sobre sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Não há oração sem predicado, certo? Oração é um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem, caracterizada pela presença obrigatória de um verbo ou locução verbal. Continuando então com a nossa aula sobre sintagmas verbais e o predicado da oração, nós então vamos fazer aí uma retomada sobre o conceito de oração. Pessoal, tá bem clarinho aqui o pincel, mas acho que dá para vocês enxergarem aí, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, oração, o conceito de oração. Nós falamos já que oração não é um amontoado de palavras soltas, elas precisam estar interligadas uma à outra para ter sentido, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então, para ser oração, voltando aqui, só se constitui uma oração quando há um verbo inserido aqui ou uma locução verbal. Nesse caso aqui, ela é uma oração porque tem aqui o verbo estudar, certo? É isso, pessoal. Continuando. Já a locução verbal, nós temos aqui o que é uma locução verbal se constitui? Se constitui a partir de um verbo auxiliar. Eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. Então eu tenho um conjunto de verbos aí. Nesse caso aqui, ó, eu quis colocar um exemplo para ilustrar melhor para vocês. Então nós temos aqui, ó, a frase: iremos correr amanhã bem cedo. Eu tenho então o primeiro verbo. Esse primeiro verbo, ele é chamado de verbo auxiliar. E eu tenho aqui o segundo verbo, que é chamado de verbo principal. Tá bom? Então, isso é chamado de locução verbal, quando há essa junção de dois verbos. O primeiro verbo que é chamado de verbo auxiliar, o segundo verbo chamado de verbo principal, tá? Então, isso aqui é um exemplo de locução verbal, tá certo? Então, locução verbal é verbo auxiliar, depois verbo principal, que é igual a locução verbal. Sabemos que o verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Já a locução verbal é um conjunto de verbos que, numa frase, desempenham um papel equivalente ao de um verbo único. Mas atenção, uma locução verbal envolve o uso de dois verbos. O primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar e o segundo verbo é chamado de verbo principal, porque ele é o verbo mais forte, por isso leva esse nome. Sendo assim, podemos dizer que a locução verbal corresponde à união de dois verbos, com a função de um verbo. Na oração, o sujeito é aquele sobre o qual se fala. Já o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. Um exemplo é: o filho do meu vizinho estudou o dia todo. Temos aí o filho do meu vizinho como sujeito e estudou o dia todo como predicado. Para reconhecermos o sujeito e o predicado, precisamos encontrar primeiramente o verbo dentro dessa oração e fazer a pergunta, sempre para esse verbo. Quem estudou o dia todo aqui no caso? O filho do vizinho. Observe então que o sujeito da oração é o filho do vizinho. Continuando. O que o filho do vizinho fez? Ele estudou o dia todo. Temos então aí o predicado dessa oração, que é estudou o dia todo. Entenda, o sujeito nem sempre virá antes do predicado. Temos aí na gramática 3 ordens em que o sujeito aparece. Na primeira ordem é quando o sujeito vem antes do predicado. Na segunda ordem acontece o inverso, que é o seguinte: o sujeito vem depois do predicado. Um exemplo: andavam vagarosamente as senhoras. Percebe que andavam vagarosamente é o predicado e o sujeito são as senhoras.
que aparece aí no final da oração. Já na terceira ordem, o sujeito ele aparece no meio do predicado. Vagarosamente, as senhoras andavam. Aqui, o sujeito, que é senhoras, fica no meio da oração. O sujeito pode ser formado por apenas uma palavra ou mais palavras. Quando o sujeito é formado apenas por uma palavra, essa palavra será o núcleo do sujeito. Afinal, tem somente ela, portanto, essa palavra é o núcleo. Quando o sujeito for formado por mais de uma palavra, o núcleo do sujeito vai ser a palavra principal. O que é a palavra principal? É aquela que tem mais importância para o sentido do sujeito. Retomando o exemplo que eu citei aqui anteriormente, o filho do meu vizinho estudou o dia todo, certo? Nessa oração, a palavra principal é filho, portanto encontramos aí o núcleo. O sujeito também pode ter mais de um núcleo. Se eu digo minha tia e minha prima viajaram para a Alemanha, eu tenho aí dois sujeitos, minha tia e a minha prima, compreende? Respectivamente, eu tenho dois núcleos desse sujeito, que são tia e prima. Vamos aos tipos de sujeito. O primeiro é sujeito determinado. Aqui, a gramática classifica esse sujeito em três, que são sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Depois temos sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. O sujeito simples tem como característica apenas um núcleo. Eu posso citar aqui novamente aquela frase: o filho do meu vizinho estudou o dia todo. Nessa oração, eu tenho a palavra mais importante, que é a palavra filho. Portanto, encontramos aí o núcleo dessa oração, que é filho. Já o sujeito composto tem mais de um núcleo. Vamos aí aos tipos de sujeito. O primeiro é sujeito determinado. Aqui, a gramática classifica esse sujeito em três, que são sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Depois temos sujeito indeterminado e sujeito inexistente. O sujeito simples tem como característica apenas um núcleo. Eu posso citar aqui novamente aquele exemplo que é o filho do meu vizinho estudou o dia todo. Nessa oração eu tenho a palavra mais importante, que é a palavra filho. Portanto, encontramos aí o núcleo dessa oração, que é filho. Já o sujeito composto tem mais de um núcleo. Atentem aí para o nome composto, que significa que tem mais de um, certo? Minha tia e a minha prima viajaram para a Alemanha. As palavras dessa oração, que tem maior destaque, são tia e prima. O sujeito oculto, que também é chamado de elíptico, ele não aparece, mas o leitor pode perceber esse sujeito através da forma como o verbo aparece ou até mesmo pelo contexto da oração. Um exemplo: pegamos um Uber até o shopping. Aqui não aparece na oração de forma clara quem pegou o Uber, mas podemos deduzir aí que foi nós. Portanto, entendemos a oração da seguinte maneira: nós pegamos um Uber até o shopping. Quanto ao sujeito indeterminado, ele é utilizado da seguinte forma: ele existe, esse sujeito ele existe, mas não aparece na oração e também não pode ser deduzido pela desinência verbal. Um exemplo é: precisa-se de funcionários nesta empresa. Já o sujeito inexistente é quando não existe sujeito na oração. Exemplo: fez calor ontem. Uma observação quanto à oração sem sujeito e à oração com sujeito indeterminado é o seguinte: em oração com sujeito indeterminado, como é no caso da frase precisa-se de funcionários nessa empresa, não fica claro para o leitor que tipo de funcionário essa empresa necessita, essa empresa está precisando. Se é faxineiro, se é um gerente, se é um vendedor, se é um outro tipo de funcionário. Mas, enquanto leitor, eu preciso atentar-se que ali
é cabível algum nome, né? Já em fez calor ontem, que é uma oração sem sujeito, não dá para determinar um tipo de sujeito existente nessa oração. Não é possível inferir sujeito algum, né? Esse verbo, nesse contexto, não se refere a nenhum sujeito. Portanto, fez calor ontem e ponto final. É isso, né? Vamos agora ver um pouco sobre o núcleo do predicado e os tipos de predicado. Assim como o sujeito, o predicado também tem um núcleo. Um exemplo, Rafaela correu até ao parque. Eu, como já mostrei antes nessa aula, já sabemos que o sujeito aqui é Rafaela, tá certo? E todo o restante da frase é o predicado. Dentro desse predicado existe um núcleo, que nesse caso, vamos agora ver um pouco sobre o núcleo do predicado e tipos de predicado. Assim como o sujeito, o predicado também tem um núcleo. Exemplo, Rafaela correu até o parque. Eu, como já mostrei antes, nessa aula, já sabemos que o sujeito aqui é Rafaela e todo o restante da frase é o predicado. Dentro desse predicado existe um núcleo, que nesse caso é a palavra correu. Assim como o sujeito, o predicado pode ter mais de um núcleo. E é exatamente o núcleo que vai nos dizer qual é o tipo de predicado de uma oração. Vamos lá entender? Existem 3 tipos de predicado. O primeiro é predicado verbal. Um exemplo. Rafaela... Vamos citar de novo o mesmo exemplo. Rafaela correu até ao parque. O predicado dessa oração é correu até ao parque. E o núcleo é a palavra correu. E a palavra correu também aqui nesse caso, já que é um predicado verbal, a palavra correu é um verbo. O segundo predicado é chamado de predicado nominal, que tem como núcleo um nome ou um substantivo. Exemplo, Jairo está cansado. A palavra cansado é um núcleo e, portanto, um nome. E quase finalizando, temos ainda o predicado verbo nominal. Tem esse nome, pois tem um verbo e nome como núcleos. Por exemplo, uma frase, ela estudou para a prova sem vontade. A palavra estudou é um núcleo e, portanto, um verbo. Já as palavras sem vontade também é o segundo núcleo e, portanto, são nomes.